80 protagonistas capítulo 241. Autor, Backstage. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site e link na descrição. A Noteleag foi estabelecida há menos de 3 anos, mas seu impacto na sociedade aumentou constantemente durante esse tempo. Por exemplo, graças a eles, se alguém quisesse ser caçador e não tivesse nenhum talento para superpoderes, poderia tentar trilhar o caminho do Mugongo ou da magia. Havia também a nova tecnologia criada por essa guilda, um produto que foi criado combinando engenharia de éter e engenharia mágica e foi constantemente desenvolvido pelos engenheiros mágicos pertencentes ao Matop, construído em nome de Ekaterina. Eles também reorganizaram o Mugongo e a magia para torná-los mais adequados para lidar com monstros. Mesmo neste momento, inúmeros aspirantes a caçadores de todo o mundo estavam se reunindo para aprender com eles. A Noteleag, que produziu inúmeras invenções e muitas pessoas talentosas em um período muito curto de tempo, tinha apenas um propósito, que era atacar o Elgato. Nenhuma alma na Terra desconhecia esse fato. Isso se deve ao fato de que deve estar preparado para atacar o Elgato foi escrito como a primeira condição para ingressar na guilda. Graças a isso, um dos apelidos de Seldão que circulavam na internet era sobrevivente do Elgato ou maluco do Elgato. E sua obsessão era tão famosa que até uma criança do outro lado do mundo saberia sobre isso. Mas ninguém que ingressou em sua guilda levou essa condição a sério devido ao fato de que a subjugação do Elgato só aconteceria em um futuro distante. Como o mestre da Noteleag, Seldão, anunciou que atacaria o Elgato, as Nações Unidas anunciaram que apoiaram ativamente seu esforço. Dr. Zhang Yongguo. É realmente possível atacar com sucesso o Elgato. Na verdade, é considerado quase impossível. No entanto, para a ONU apoiar a ação de uma guilda na Coreia, definitivamente deve haver uma razão. A mídia atacou o assunto como tubarões famintos, mas as opiniões dos especialistas que eles entrevistaram foram em sua maioria negativas. Graças a isso, o clima dentro da outra liga também começou a se agitar. Você realmente não quer ir, não é? Não sei. No passado, meus amigos me invejavam por ingressar na Noteleag, mas agora eles têm pena de mim. Ah, estou ficando louca mesmo. Devemos fugir? Tá maluca mesmo? Você sabe o que acontecerá conosco se fugirmos do campo de batalha que foi escolhido pela guilda para nós? Mas, isso ainda não é muito melhor do que morrer. No entanto, embora houvesse agitação constante entre os membros da guilda, Seldão nunca teve a intenção de levar os membros que acabaram de ingressar na guilda. O pessoal que ele estava pensando em trazer eram os 50 espadachins e magos que cresceram sob as instruções de Ekaterina. Eu vou, disse Kang Eukido. Ele treinou Kendo por 30 anos e foi chamado de mestre de esgrima até hoje. Como era um homem que se destacava em apenas uma técnica, no momento em que percebeu como praticar mana e como fortalecer seu corpo com mana, seu crescimento, que havia parado por muito tempo, finalmente explodiu como uma tempestade. Graças a isso, seu status subiu em um instante, e agora ele ultrapassou o Rank S, e já almeja o SS. Se Kang Eukido vai, eu também irei. A benção que recebi da guilda não é pequena. Além disso, se você tem a força necessária para lutar, mas decidiu fugir por medo, não merece se intitular um artista marcial. O crescimento experimentado por Kang Eukido também foi experimentado por outros mestres espadachins. No momento em que aprenderam a acumular mana, mostraram um crescimento assustador, como a água que finalmente estourou da represa fechada por anos. Do outro lado da moeda, os magos não tiveram o privilégio de experimentar o que os espadachins estavam experimentando. Os engenheiros mágicos da torre eram excelentes o suficiente para combinar magia com ciência, mas só se passaram cerca de 2 anos desde que eles encontraram magia mana pela primeira vez e, com tanto tempo, era simplesmente impossível para um mágico atingir um nível alto suficiente para ser útil em uma luta. Pode ser possível se eles tivessem sangue de feiticeiras misturados em seu sangue como Ekaterina. No entanto, em geral, depois de estudar por cerca de 2 anos, eles só conseguiam 1 a 2 círculos, enquanto os talentosos subiam até 3 círculos. Esse tipo de poder não estava nem perto o suficiente para lutar em uma masmorra de nível A, muito menos no Elgato. Mas, este é o canhão de colapso de éter que desenvolvemos. Teoricamente, poderia matar um monstro de rank com um único golpe,
E se a compatibilidade for boa, também é possível matar um monstro de rank S. Este é o Auto Radar Mulon. A palavra rúnica Mulon significa varrer o chão. E este dispositivo evita que você se perca mesmo em lugares escuros e desconhecidos, e registra automaticamente o terreno dentro de um raio de 100 metros em um mapa. Esta é uma cápsula de cura. Se você a colocar na boca como uma pílula e comê-la, sua ferida será curada em um instante. No entanto, letargia grave pode ocorrer como resultado, portanto, use-a apenas em caso de emergência. Se anexar este traje ao traje de éter existente, ele pode resistir a qualquer ambiente, até mesmo no espaço. Esta máscara de gás pode facilmente superar altas e baixas temperaturas moderadas e, quando um veneno é pulverizado nas proximidades, o supercomputador integrado interpreta imediatamente e filtra o veneno em 3 segundos. Além disso, essa coisa. Imediatamente após a descoberta do éter, o nível da ciência humana desenvolveu-se rapidamente além da imaginação. E quando a Mana foi fundada, a tecnologia mais uma vez se desenvolveu em uma velocidade vertiginosa. A Anoteleag foi abençoada por poder avançar a tecnologia sem ônus com o apoio que recebeu de vários investidores de todo o mundo, e agora finalmente era hora de colocá-los em uso. Nos desculpe. Se tivéssemos tido um pouco mais de tempo, poderíamos ter fornecido equipamentos melhores. Tudo bem. Todas essas coisas são ótimas. E o Seldão não pôde deixar de admirar Ekaterina e os engenheiros mágicos, bem como os pesquisadores que trabalharam duro até esse ponto. Independentemente de quão curto foi o período de tempo para Lacantal, alguém que veio de um mundo onde a engenharia mágica atingiu seu pico de perfeição, para se juntar a Noteleag, e o Seldão nunca pensou que tanto equipamento seria desenvolvido para uso. Além disso, parecia que a maioria deles eram equipamentos de combate, então parece que Ekaterina ordenou que priorizassem o desenvolvimento de equipamentos de combate. O próximo lugar que o Seldão visitou foi a Nova Aliança Murim. Na verdade, ele não tinha a intenção de pedir ajuda, pois não pôde ajudá-los recentemente, embora ocupasse o cargo de conselheiro militar. No entanto, a Nova Aliança foi quem primeiro trouxe a agenda relacionada ao Yogati para o Seldão. Originalmente, o Seldão foi obrigado a participar desta reunião como conselheiro militar. No entanto, como ele estava ocupado caçando protagonistas, ele não foi capaz de fazê-lo. Assim, agora estava se sentindo extremamente desconfortável. Na sala de conferências, os 10 anciãos da aliança, o chefe das 7 famílias principais de Murim, bem como todos os chefes das seitas, estavam sentados no mesmo espaço. Foi algo que nunca aconteceu antes. E o que era mais estranho era o fato de que o atual chefe era a mesma pessoa que costumava ser a chefe da infame seita do mal na seita Shelma. Minha senhora. Todo mundo está aqui. Seo Jung-yeon assentiu quando Shinji, que tinha olheiras desde que agia como conselheira militar enquanto Yoo Seldon estava fora, disse isso. Em um instante, o ar congelou e ficou mais pesado enquanto ela examinava toda a sala. Ela não é realmente majestosa. Quando Yoo Seldon convocou uma reunião na Anoteleag alguns dias atrás, ele se sentiu muito sobrecarregado, pois tinha que tomar decisões por muitas pessoas. Ele só conseguiu acalmar seu nervosismo graças à ajuda de Taylor antes de prosseguir com a reunião. No entanto, Seo Jung-yeon era diferente dele. Ela fez isso tão naturalmente quanto a água flui. Ela convocou todos os superiores dos Murim, que diziam nunca obedecer a ninguém, e lidou com as questões principais. Yoo Seldon nunca tinha conhecido antes, mas como ele experimentou sentar na mesma posição que ela, foi capaz de reavaliar o quão grande ela era. Você provavelmente está familiarizado com o fato de que nosso conselheiro militar está se preparando para entrar no Yogati. Ela enfatizou deliberadamente as palavras conselheiro militar e o Seldon ficou grato por isso, mas também sentiu pena ao mesmo tempo. Fomos muito abençoados por ele. Se não fosse por ele, ainda estaríamos vivendo escondidos nas periferias do mundo, perdendo toda a nossa força e vontade. Com isso, todos dentro da sala de reunião acenaram com a cabeça. Em Murim, as pessoas dedicaram a vida inteira a treinar suas artes marciais até o limite para passá-las aos seus descendentes. Ou seja, para o povo de Murim, seu Mugong significa tudo. Quando perderam o Mugong, perderam tudo, e quando recuperaram, recuperaram tudo. Para eles, que passavam seu tempo dia a dia sem ao menos ter um motivo para viver sem seu Mugong,
A graça que receberam de Seldão significava algo que tinham que pagar mesmo com suas vidas. Então, não havia necessidade de Seo Jung-yeon persuadi-los. Eles estavam todos dispostos a ajudar Seldão. Desde o começo, eu iria segui-lo. Recentemente, como se chama? E-mail? Eu mesmo escrevi e enviei para Anote Leag, Sênior. É tarde demais para você aprender algo novo. Basta pedir ao seu filho para escrever para você. Ei! Escrever suas próprias palavras revela sinceridade. Então, a reunião de Murim terminou mais cedo do que Seldão e Seo Jung-yeon esperavam. E depois que todos saíram, ambos ficaram sozinhos para passar algum tempo de qualidade. Eu havia dito antes que, como esse era o propósito da sua vida, não vou impedi-lo. Mas, eu também vou te seguir, então não exagere. Ok. Na verdade, Seldão costumava pensar assim: posso realmente conduzir aqueles que amo para o campo de batalha para meu próprio propósito. E desde que pensou que não seria capaz de fazê-lo, bolou um grande plano. Eu serei mais forte. Mais forte que Lei Dong-joon, que alcançou o estado de semideus, e mais forte que a feiticeira branca, que alcançou o estado de divindade. Se ele tiver uma força que ninguém ousa superar, será capaz de alcançar seus objetivos por conta própria, sem sacrificar seus entes queridos. Mas agora as coisas mudaram. Uma nova raça, os cinzentos, invadiu a Terra e até começou a absorver a energia do mundo. A situação piorava cada dia e, mesmo agora, as notícias sobre alguma cidade em algum país haviam desabado e quantas pessoas foram mortas no processo continuam a surgir. Se houvesse uma graça salvadora, as notícias sobre a derrota dos cinzentos chegaram a 10, e como os movimentos do Elgat se tornaram mais intensos a cada dia, não havia tempo para esperar mais. Tenha em mente, o que você ganhou viajando para outro mundo não é apenas vida e força, mas também muitos relacionamentos. Eu sempre tenho isso em mente. E Seldão disse com firmeza. Não, isso é mentira. O quê? Seo Jung-yeon balançou a cabeça. O confuso Seldão tentou examinar sua expressão, mas foi impossível porque ela virou a cabeça ligeiramente e olhou para o chão. Nunca tratei as pessoas que conheci com esse poder que ganhei levianamente. Se não fosse pela oposição da guilda, eu originalmente iria atacar o Elgat sozinho. Ele rapidamente tentou dar desculpas para ela, mas Seo Jung-yeon permaneceu em silêncio. Depois de um tempo, nós. Erguendo a cabeça, ela mal encontrou seus olhos. De alguma forma, Seldão estava preocupado com seus olhos levemente vermelhos. Quero que saiba que penso muito em você, e quero que pense em mim também. Ela primeiro terminou seu discurso e depois deixou sua sala de conferências. Seldão, que foi deixado sozinho em seu assento, apenas ficou parado com uma expressão confusa em seu rosto. De Protagonistas capítulo 242. Em algum lugar dentro do Elgat, Reina Ju caminhava silenciosamente pelo espaço escuro. Muitos monitores podiam ser vistos ao seu redor. Cada um mostrava a visão de um mundo. Um mundo de fantasia de espadas e magia, um de romance de ficção científica onde a inteligência artificial e os humanos se amam, um de artes marciais onde alguém vaga pelo mundo para conquistar o continente com um punho, onde um Shaebo quer colocar o mundo sob seus pés apenas com seu dinheiro, onde o protagonista sempre encontra um final triste, e um de mistério onde alguém é morto em uma sala secreta a cada 5 segundos. Dezenas. Centenas. Milhares. Quantos mundos existem neste multiverso? Isso era algo que Reina nunca saberia. Jing. Quando um dos monitores apagou, Reina reflexivamente voltou seu olhar para ele porque o fato de o monitor estar desligado também significava que a história do mundo exibida nele estava concluída. Em outras palavras, aquele mundo estava completamente acabado. Jing. Jing Jing Jing. Obrigado por gostar de cheguei ao 99º andar, mas estou com preguiça de desafiar o 100º andar. Obrigado por gostar de Boca Grande de Murim, eu governo o mundo com minha boca. Obrigado por gostar de Meu Amor Morre Hoje também. Obrigado por gostar de Vazio M19, Marinheiros Desaparecidos. No entanto, não havia apenas um ou dois mundos que se aproximavam do fim. Inúmeros estavam caminhando para o mesmo destino a cada segundo. Os mundos, que foram destruídos dessa forma, serão mais tarde absorvidos pelo Elgat. Reina Ju olhou para o mundo em colapso sem nenhuma emoção em seus olhos, porque,
Embora incontáveis outros estivessem desmoronando agora, simplesmente haviam muitos neste universo. Esse era o objetivo do outro Yao Seldon. Mas o progresso da história era muito lento para isso. Ele encontrou um problema, que foi chamado de hiatus serial. Em alguns mundos, o protagonista desaparecia do nada, e em alguns outros, o protagonista de repente desistia de seu objetivo e vivia pacificamente dia após dia sem consumir nenhuma probabilidade. Obviamente, havia mais mundos que pereceram, mas também havia um grande número que não pereceram. Forçá-los a consumir a probabilidade e absorver o mundo em ruínas. Essa era a situação que outro Yao Seldon não esperava. Mas ele não podia fazer nada. Afinal, embora seja possível para ele dar a um mundo um protagonista e uma história, é impossível para ele se envolver na história. Na verdade, ele gastou uma quantidade enorme de energia para dar a Vivienda seu segundo protagonista e história. Com tantos mundos existentes, era impossível até mesmo para Deus administrar todos eles. O que significa que o plano do homem estava fadado ao fracasso assim que começou. No entanto, essa certeza mudou há 8 anos, quando Yao Seldon entrou no Elgat. Naquele ano. Quando uma voz apareceu de repente, Reina encolheu os ombros e calmamente virou a cabeça. Um homem com o mesmo rosto de Yao Seldon olhou para o monitor e suspirou. É irritante. Então, ele sorriu brilhantemente e olhou para Reina. Mas agora, isso não importa mais. Ele estava olhando para uma tela em algum lugar. Entre esses numerosos monitores, havia alguns maiores que os demais. Esses maiores eram dedicados a mundos que estavam quase completos. Exemplos representativos de tais mundos foram a Terra e Vivenda. No entanto, entre os poucos monitores grandes, outro Yao Seldon estava olhando para o que mostrava a Terra. Lá, um grande número de humanos estava se reunindo para entrar no Elgat. Originalmente, havia uma penalidade para a raça humana. Dizia-se que os humanos, uma raça com inteligência, destreza e criatividade, até venciam os deuses em termos de ganância. Portanto, o mundo deu-lhes inúmeras penalidades. Capacidade física fraca, tempo de vida curto, recursos limitados e ódio um pelo outro. Me surpreende como os humanos desenvolveram o mundo a tal ponto apenas acendendo acidentalmente uma faísca de fogo. Os seres humanos cresceram mordendo e arranhando uns aos outros. Eles desenvolveram suas habilidades e tecnologia para matar os outros, aprimoraram suas habilidades para se tornarem melhores que os outros e se dedicaram a tudo o que for preciso para se destacar dos outros. Como resultado, havia muito poucos lugares nos incontáveis mundos que não foram conquistados pelos humanos. Entre todos, a Terra é especial. Olhando para qualquer outro mundo, é realmente raro encontrar um mundo onde eles brilham tão esplendidamente. Do ponto de vista do outro Yao Seldon, o mundo chamado Terra era o mundo mais próximo de seu ideal. Sua tecnologia era especial. Eles a desenvolveram para viver com conforto, comodidade e buscar prazeres que enriquecem sua dignidade. Com um simples toque de botão, as pessoas da Terra podem ter uma conversa cara a cara com alguém do outro lado do mundo. Também podiam conseguir algo que desejavam sem sair do conforto de sua casa. Além disso, poderiam obter quase todas as informações existentes simplesmente perguntando por meio de uma máquina. Na Terra, os seres humanos eram iguais, mesmo que apenas na superfície. Portanto, qualquer um poderia realizar seu potencial inato. Em teoria, era próximo de um mundo ideal. Uma utopia. É realmente uma pena que a Terra tenha muitas falhas. Do nada, monstros começam a aparecer na Terra. Depois disso, até superpoderes apareceram. Foi aquele momento em que toda a paz e perfeição que o lugar manteve por tanto tempo foi quebrada. Mas está tudo bem. Graças a isso, sou quem sou hoje. Não é mesmo? Reina. Sim. Por que você está tão sem vida? Sabia que ia acabar assim, não sabia? No monitor da Terra, a imagem de Seldon estava sendo mostrada. Mesmo agora, ele estava tentando resolver vários problemas políticos e técnicos para entrar no Elgat. Tudo isso é o que Seldon queria. Você não precisa ficar assim. Ela baixou a cabeça com uma expressão sombria. Ela simplesmente não podia refutar suas palavras, já que era tudo verdade. Eu esperei tanto tempo. Realmente, foi um longo tempo de espera. Mas agora o tempo de espera está chegando ao fim. Hugo. Com uma dor repentina, o homem agarrou sua cabeça e cambaleou.
Seu limite estava se aproximando lentamente porque ele consumiu muita probabilidade em um curto período de tempo. Não posso demorar mais. Precisamos fazer as coisas o mais rápido possível. Para fazer isso, ele tem que provocar a outra parte. Oceano Pacífico, Terra. Instituto Internacional Eugate. Como foi construído em torno daquele lugar no meio do Oceano Pacífico, o Eugate Labs estava sendo convertido para a guerra. Todas as instalações de pesquisa foram removidas, substituídas por armas modernas de última geração. A maioria dos pesquisadores também voltou para suas cidades de origem e a vaga foi preenchida por caçadores e soldados. Houve apenas uma instância no passado, que transformou os laboratórios em algo assim. Foi em 2045, no início da última expedição Eugate. Bem, eu acho que é muito diferente daquela época. O super-humano de telecinese de rank SS, Cheong, ficou parado na janela do laboratório de pesquisa e olhou para a entrada do Eugate, que brilhava ameaçadoramente. Aquela protuberância vermelha na superfície do portal ondulante parecia nada a princípio, mas às vezes parecia uma fera com suas mandíbulas bem abertas. Bip bip. Ele levantou a cabeça ao ouvir o toque do sensor. Oh, caçador Cheong, você não precisa se preocupar com isso. Está tocando só porque o comprimento de onda absorvente do Eugate foi ligeiramente amplificado. Mesmo com um único olhar dela, os pesquisadores ficaram instantaneamente na ponta dos pés. Eles também eram pessoas que estudavam o Eugate, então seriam chamados de elite onde quer que fossem, mas parece inevitável que reagissem assim na frente de um caçador de patente SS. Não se preocupe comigo. A propósito, desde quando o comprimento de onda de absorção do Eugate foi amplificado? Sempre foi ficando mais forte a cada dia. No entanto, o comprimento de onda tem se amplificado ainda mais desde alguns dias atrás. Se continuar ficando mais forte, sim, a Terra será completamente absorvida por aquele poço terrível. No entanto, o pesquisador rapidamente acrescentou que a onda ainda não havia atingido esse nível. Enquanto Cheong refletia sobre suas palavras e estava prestes a dizer algo, a porta automática se abriu e alguém entrou. Era um homem que, ao contrário dos outros, usava um uniforme de artes marciais. Ele era o Dang Baeksuo da seita Sichuan de Murin, conhecido por seu terrível apelido de Veneno de Mil Sangues. Ele também foi um dos 2 caçadores SS que estavam de prontidão no laboratório Eugate. Ei, estou terrivelmente entediado. Não há nada de errado por aí para eu resolver. Está tudo bem. Ainda faltam mais de 3 meses para a data marcada para o ataque. Se algo acontecer agora, será um grande problema. Você não disse que às vezes sai algo como uma mosca? Sim, mas não estão mais saindo. O quê? Estou aqui para matá-los, mas como vou fazer isso se pararam de sair? Mesmo se você me disser isso. Cheong suspirou. Ele também era um caçador rank SS e teve muito contato com os Murin recentemente, então estava bem ciente sobre eles. Em particular, sua líder, Seol Jungyeon. Ela é uma mulher muito bonita que tinha todos os tipos de Mugong, o que quase a fazia curvar a cabeça para sua nobre figura. Assim como outros Murin, ela foi capaz de entender a personalidade deles apenas por meio de uma breve conversa. Dang Baeksuo. Por favor, abaixe um pouco a voz para que os pesquisadores possam se concentrar. Que diabos? Todos os dias, só eu, droga. Dang Baeksuo bagunçou o cabelo em frustração e se debateu na cadeira. Bem, só preciso esperar aqui até que eles saiam, eu acho. Os pesquisadores queriam gritar que seria mais penoso para eles se ele fizesse isso, mas não conseguiram. Então olharam para Cheong com olhos suplicantes. Mas como o homem já havia dito que faria isso, não havia como ela impedi-lo. No entanto, muito felizmente, os pesquisadores não precisavam mais se sentir sobrecarregados. Ou o que é isso? Reúnam suas coisas. Algo escapou de dentro do Eugate. Algo com uma enorme quantidade de energia, o que mostre no monitor. Os pesquisadores, que estavam se movendo com pressa, moveram o monitor tardiamente com as palavras de Dang Baeksuo. Pela primeira vez, pensando que suas palavras eram legais, Cheon também checou o monitor. No Oceano Pacífico Azul, algo cor de carne emergiu do Eugate. Parecia tão comum e não correspondia à quantidade de energia detectada pelo sensor. A coisa era uma pessoa. No entanto, não era bonita. Não era nem macho nem fêmea. Não era um cinzento,
Mas também não era um monstro. O que é aquilo? Cheong perguntou com uma cara perplexa, mas os pesquisadores não responderam. Não, eles não podem responder, porque também era a primeira vez que viam algo assim. No entanto, a resposta, inesperadamente, veio de Dong Baeksuo. Isso é importante. Pode ser perigoso, então temos que nos livrar dele rapidamente. Sim, isso mesmo. Cheong acenou com a cabeça e fortaleceu sua determinação. Enquanto isso, o monstro no monitor levantou a palma da mão. O quê? Hã? Antes mesmo de perceberem o que a ação significava, as consequências vieram primeiro. Wong. Em um instante, a parede externa que protegia o Elgat Lab foi arrancada e afundou no fundo do mar. Kugugugung. Bip. 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 Clink. Vírgula Keukik. Tardiamente, conforme as ondas quebravam o laboratório, todas as janelas foram quebradas e a brisa do mar soprava violentamente. Sentindo o cheiro salgado do mar, Dang Baeksuo começou a suar frio. Observando a parede externa, que no mínimo estava a 50 metros de altura, sendo arrancada completamente com tanta facilidade, ele não conseguiu acalmar seu coração acelerado. Tanto quanto sabe, existe apenas uma pessoa na Terra que pode exercer esse nível de poder, Seo Jung-yeon, a mestre dos Murin. De Protagonistas capítulo 243. Wurong. Wurong. O céu acima do Oceano Pacífico, que estava claro alguns momentos atrás, agora trovejava com nuvens escuras. Não muito tempo depois, a chuva começou a cair. Dang Baeksuo saiu do prédio e pisou no topo da torre de transmissão, a torre mais alta do Elgat Lab. Lá, ele se deparou com o monstro não identificado que escapou do Elgat. Ei, ei! Vendo de perto, essa coisa não é brincadeira. Dang Baeksuo murmurou. A criatura ficou sem expressão, como se não tivesse emoção, e não disse nada. No entanto, a verdade é que o monstro estava tentando se comunicar e expressando suas emoções, mas ele não entendia, pois era algo que não podia ser compreendido pelos humanos. Está parado no ar. Se for apenas andar no ar, Dang Baeksuo também pode fazer isso. No entanto, ele fazia isso pisando no ar. Aquele monstro estava literalmente de pé no ar, o que era conhecido por Murin como a técnica de andar no vazio. Quando seu corpo ficou ainda mais tenso, Cheong, que apareceu silenciosamente ao seu lado, falou: "Que criatura aterrorizante! Você me surpreendeu. O que está? Como você está no céu?" Dang Baeksuo perguntou ao ver Cheong voando como um monstro. Todos os super-humanos com poder de telecinese podem fazer isso. Você está falando sobre andar no vazio? Isso mesmo. Superpoderes. São realmente misteriosos. Você pode usar livremente as coisas que dizem ser usadas apenas por aqueles que atingiram o ápice. Do ponto de vista de Cheong, a existência de artistas marciais que eram capazes de alcançar nível dos superpoderes apenas com treinamento era mais misteriosa, mas como a situação não permitia que conversassem mais, ele não expressou seus sentimentos. Whoosh! As ondas ficaram mais fortes, as gotas de chuva caíram mais pesadas e os trovões começaram a rugir mais alto no céu. Era como se a própria natureza estivesse respondendo àquele monstro. A propósito, por que parou de atacar? Quando a criatura apareceu pela primeira vez, agiu como se fosse destruir tudo, assim como destruiu o Elgat Lab. De qualquer forma, é certo que é hostil à humanidade. Temos que pará-lo. Quando Dang Baeksuo estalou os dedos, adagas afiadas e pétalas de flores pintadas de preto saltaram de algum lugar e pousaram entre seus dedos. Todas eram revestidas com um terrível veneno chamado veneno de mil sangue. Ao mesmo tempo, Cheong tirou um dispensador de éter, que parecia uma batuta, de sua cintura e agitou o ar como se estivesse conduzindo uma orquestra. Então, dezenas de pilares de água subiram do mar e alcançaram as nuvens acima. Apesar de ver a visão magnífica, Dang Baeksuo gritou sem piscar: "Eu vou bater primeiro." Baeksuo imediatamente pulou e tentou perfurar o pescoço do monstro com uma adaga, mas antes que pudesse alcançá-lo, um raio de repente caiu do céu e disparou em sua direção. Keok! Cheong rapidamente empurrou o corpo de Baeksuo para longe com sua telecinese. Raio! Kezar, enquanto pensava assim, comprimiu uma enorme quantidade de vapor de água em um e atirou no pescoço do monstro.
O ataque que acabou de desencadear poderia até cortar diamantes tão facilmente quanto cortar um pedaço de papel. Então tinha certeza de que causaria algum dano. Brust. Vírgula. No entanto, os jatos de água que ela lançou evaporaram no ar. Que diabos? Por quê? Mesmo que não entendesse por que isso estava acontecendo, isso não impediu de atacar mais uma vez. Balançando seu bastão o mais forte que pôde, ele comandou a gravidade ao redor do colapso do corpo do monstro. Normalmente, tudo que ele usa com este ataque explodirá por causa da pressão. No entanto, o monstro nem se mexeu e quem sofreu foi Xiong. Sangue escorria de seu nariz. É duro como pedra. Se ele fosse comparar a resistência da criatura com a força de sua habilidade, seria como tentar quebrar uma pedra usando um ovo. Até agora, nunca havia conhecido alguém ou algo que não fosse afetado por seu poder, então estava bastante perplexa. Quando a criatura levantou a mão e estava prestes a fazer algo, Dang Baeksuo passou ao lado de Xiong como uma flecha. Dezenas de pétalas saíram de sua mão. Ao vê-lo, Xiong ficou atordoado. No entanto, ao mesmo tempo, ele também duvidava do que aquelas pétalas poderiam fazer ao monstro quando nem mesmo sua própria telecinese conseguiu arranhar a criatura. É útil. Chung, que estava prestes a gritar essas palavras, imediatamente mordeu a boca, porque as pétalas lançadas por Baeksuo ultrapassam facilmente a velocidade da percepção humana. Não, é porque elas voaram como se tivessem penetrado no espaço antes de cavar o corpo da criatura. Ela saiu de seu espanto e acenou com seu bastão no alto do céu. Brum! Brum! Hoje! Os destroços da parede desmoronada, papel, mesas, facas afiadas, canecas, taças de vinho, tudo ao seu redor voou no ar e começou a girar. Hugo! Então, ele abaixou a mão. Todos os objetos foram atirados no monstro como se estivessem sendo sugados por um buraco negro. No entanto, foi em vão. Como se houvesse um véu intangível, todos os itens foram destruídos assim que tocaram o corpo do monstro. No entanto, desde que suas facas de arremesso atingissem o alvo, era o suficiente para Dang Baeksuo. Ele estalou os dedos e gritou, corroa. Então, algo dentro do corpo do monstro gorgolejou e sua pele foi tingida de azul. No momento em que algo foi infectado, o veneno de 1000 sangues literalmente transformou todo o sangue em uma bomba. No entanto, Baeksuo cerrou os dentes com uma expressão insatisfeita. Originalmente, com a quantidade que ele acabou de injetar na criatura, a explosão produzida seria poderosa o suficiente para destruir toda a área. Porque o veneno não funcionou direito. A questão não pôde ser resolvida imediatamente. Com uma adaga embebida em veneno na boca, Dang Baeksuo juntou as mãos e ergueu o Ki. Redemoinho da morte. Exploda. Quando bateu a palma da mão no ar, 7 adagas roxas foram criadas e giradas violentamente. Assim que Dang Baeksuo moveu seus braços, as adagas, que nadavam no ar, seguiram seus gestos e voaram em direção ao inimigo uma a uma. Então, pela primeira vez, o monstro torceu o corpo para evitar o ataque. Xiong lutou para conter seu movimento e se forçou a pressionar o corpo da criatura com sua telecinese, impedindo-o de se mover. Hoje, 4 das adagas roxas erraram e foram destruídas, mas 3 atingiram o corpo da criatura. Quebrem. Quando Baeksuo estalou o dedo novamente, as partes atingidas pelas adagas explodiram, deixando uma cicatriz do tamanho da palma da mão. Eventualmente, o interior do corpo da criatura foi revelado. Globos oculares piscaram na área onde o corpo foi cortado. Em outra parte, dezenas de línguas se moviam como enxames de vermes, e em outra parte, uma boca escancarada e dentes afiados se projetavam como se estivessem roendo o ar antes de desaparecer novamente. Que loucura, que nojo! Diante daquela visão horrível, Xiong cobriu a boca com a palma da mão para suprimir o gosto ácido, liberando a pressão sobre a criatura. E no momento em que a pressão de sua telecinese desapareceu, o monstro ergueu as mãos. Brum! Brum! O céu cheio de nuvens escuras se iluminou. Dezenas ou até centenas de trovões começaram a piscar. Opa! Xiong, que mais tarde percebeu seu erro, tentou suprimir seu inimigo novamente, mas o monstro suportou a pressão enquanto balançava o braço. Droga! A sensação que ele estava sentindo agora era como tentar mover o Monte Tai com as próprias mãos. Além disso, a cada ataque que lançava, ela sentia que sua força mental continuava diminuindo. Ela olhou para o céu,
enquanto sangue e suor escorriam de seu nariz. Por que aquele monstro não atacou imediatamente? Qual é o método de ataque? Por que não está fazendo um contra-ataque adequado? Porque, ao mesmo tempo em que o monstro apareceu, apareceu uma nuvem escura. Seus poderes vêm da própria natureza. Era uma ideia inacreditável, porque mesmo onde há uma superpotência que pode controlar a água ou mover o vento, não há uma que lide com a própria natureza. Mas, a criatura foi capaz de criar nuvens e chamar trovões. Não é bom. Sério, nada bom. Enquanto ela tentava amarrar e segurar o monstro, também moveu muitos objetos e os jogou, mas nenhum conseguiu acertar, porque o inimigo também está controlando o vento, mudando a trajetória de tudo o que ela joga. Não consigo acertar. Todos os seus ataques foram neutralizados. Manipulação de ar, manipulação de fluxo de água e controle de espaço através de telecinese. Até agora, não havia nenhum inimigo que pudesse parar todos os seus 3 ataques ao mesmo tempo. Por que eu sou tão fraca? Brum. Cheong mordeu o lábio e olhou para cima. O céu estava completamente branco e agora o mundo inteiro estava cheio de trovões e relâmpagos. Esse é o verdadeiro poder de um monstro. Cheong percebeu que, em primeiro lugar, a palavra batalha não poderia ser usada para esta situação. O monstro estava apenas brincando com eles. Morte. Quando a criatura se aproximou de Cheong, Dang Baeksu se moveu. Seita Sichuan, habilidade única. Chuva de flores infinitas. Um banquete de flores se desenrolou diante dos olhos de Cheong. Pétalas roxas flutuavam por todo o lugar. Algumas pétalas subiram, outras desceram, algumas avançaram, outras retrocederam. Centenas, milhares ou mesmo dezenas de milhares de pétalas se moviam em direções diferentes, como se tivessem vontade própria. No entanto, Cheong sabia que cada pétala se movia por causa da força telecinética. Todas aquelas pétalas de flores estavam sendo controladas por uma única pessoa. Que absurdo! Isso é telecinese. É definitivamente telecinese. Cheong pensou que a mente humana nunca seria capaz de mover dezenas de milhares de objetos em dezenas de milhares de direções. Como isso? Ela tinha o título de maior caçadora de telecinese da Terra, algo que achava que nunca mudaria mesmo depois que magos e guerreiros Murin aparecessem. No entanto, parece que estava errada. Mesmo que haja alguém mais forte que ela bem na sua frente, por que não poderia reconhecê-lo? Dezenas de milhares de pétalas voaram pelo ar e lentamente roeram o monstro. A pele da criatura, que não havia sido arranhada pelo ataque de Cheong, começou a ser rasgada pelo ataque de Dang Baeksu. Seu me juntar ao ataque. Mas, quando Cheong estava prestes a balançar seu bastão, Dang Baeksu pousou na torre de transmissão. Ao mesmo tempo, a tempestade de pétalas começou a desaparecer. Ei! Eu sei. Já vou te ajudar. Não, apenas fuja. Oi. Ele está se acostumando com o veneno e logo vai se tornar imune. Além disso, muitos dos ataques de Dang Baeksu falharam em atingir a criatura. Porém, não era porque o inimigo era capaz de evitar centenas de ataques ao mesmo tempo. Era só. O vento ao redor da área parecia se mover sozinho. Você precisa sair daqui vivo. E deixe o mundo saber sobre essa criatura. A torre foi completamente destruída. Isso significa que as comunicações não estão mais disponíveis. Não, se eu ficar até o fim e lutar, com certeza podemos vencer. Calma, sua mulher estúpida. Cheong olhou inexpressivamente para as costas de Dang Baeksu. Aquela criatura. É um desastre. No entanto, ainda está em fase de aprendizagem. Aprendizagem? Ele tem muita energia, mas não sabe como usá-la. Essa energia não era ar, mana, éter, força magnética, gravidade ou qualquer outra coisa. Era algo que Dang Baeksu e Cheong não sabiam. Você se lembra da primeira vez que o ataquei? Naquela hora, a energia se moveu por conta própria e enviou um raio em sua direção. Dang Baeksu tinha certeza de que isso não foi feito pela vontade do monstro. E o mesmo também aconteceu quando Cheong atacou com uma corrente de água, e quando Baeksu o atacou com veneno. Ele não se esquivou de um único ataque. A enorme energia se moveu e compensou. Essa energia é como se tivesse vontade própria. Ele manipula a própria providência da natureza. Não podemos vencer sozinhos. Cheong, que não havia pensado nisso até então, fez uma expressão desanimada. Quando ela olhou para a ação de Dang Baeksu no laboratório,
Simplesmente pensou que era apenas um tolo que não tinha ideia do que estava fazendo, mas acabou que era superior a ela em todos os sentidos. A única pessoa que pode sair deste lugar é você. Apresse-se e vá. Vou atingir meu limite em breve. Cheong olhou para o Dong Baeksu, a criatura e a torre quebrada. Vivendo como um caçador, às vezes chega um momento em que você tem que fazer uma escolha. Ela abandonará seus companheiros e se retirará para um bem maior? Ou lutará junto com seus companheiros até o fim? Até agora, Cheong sempre havia escolhido o último. E no final, ela ainda sobreviveu porque tinha a capacidade de fazer isso, mas agora era diferente. Eu estava completamente ciente de que sua telecinese era fraca na frente da criatura. Não poderia segurar aquele bastardo nem por um segundo. Então, não teve escolha a não ser abaixar a cabeça. Desculpe. Por não poder ajudar em nada e ter que fugir. Mas Dong Baeksu apenas sorriu brilhantemente. Ouvir um pedido de desculpas de uma mulher tão arrogante como você. Hoje é realmente um dia muito bom. Com essas palavras, Dong Baeksu correu para o monstro com as duas mãos cheias de pétalas, e Cheong, que deu uma última olhada em suas costas confiáveis, escapou rapidamente do raio das nuvens escuras. Então, depois que ela fugiu por um tempo, uma forte explosão virou o mar de cabeça para baixo. Boom! O GH Cheong, que estava voando no ar, virou a cabeça sem saber para verificar o local. Milhares de raios caíram de uma só vez, resultando como se um enorme pilar de luz tivesse sido erguido. Com aquela visão, ela teve certeza de uma coisa. O Eogat Lab não existe mais. Tudo naquela área teria sido destruído. Com sentimentos sombrios enterrados em seu peito, Cheong virou a cabeça novamente. Ela agora tinha que garantir que o último desejo de Dong Baeksu se tornasse realidade, fazer o mundo saber sobre esse monstro o mais rápido possível. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.